Estamos a ouvir o assobio da tarambola dourada, que é o tema para a conversa número 208 desta série de conversas sobre aves. Dou as boas-vindas a todos os que nos ouvem e, mais concretamente, ao José Sousa, que está aqui comigo para conversar um pouco sobre esta espécie. Olá, Zé. Olá, Gonçalo, olá a todos. Pois é, hoje vamos falar sobre tarambola dourada, que não é a única tarambola que nos visita, não é verdade? Exatamente, nós também temos cá a tarambola cinzenta, da qual já falámos anteriormente, e temos também, depois de algumas raridades que havemos de falar noutra ocasião. E esta distingue-se como da outra. Da cinzenta, bom, distingue-se por várias coisas. Em primeiro lugar, por ter uma plumagem com tons mais dourados, que é isso que lhe dá o nome, portanto, com tons castanhos, amarelados, enquanto que a tarambola cinzenta é mais uma ave preto e branco. A tarambola dourada é ligeiramente mais pequena, com um aspecto mais maneirinho, como às vezes se diz. Tem o bico mais fino, enquanto que a tarambola cinzenta tem o bico mais espesso. Tem o bico mais fino e em voo nota-se que as axilas, portanto ali a parte onde as asas entram no corpo, vistas por baixo, são brancas, enquanto que na tarambola cinzenta são pretas. Esta característica só é visível em voo ou quando a ave, mesmo estando pousada, levanta a asa. Há depois também uma diferença importante que é ao nível do habitat. A tarambola cinzenta é uma ave aquática que ocorre quase exclusivamente na faixa costeira, sendo rara no interior. Portanto, a cinzenta aparece sobretudo em estuários, salinas e lagoas costeiras e às vezes em praias. A tarambola dourada, embora possa aparecer ao pé d'água, é uma ave mais do interior e que aparece frequentemente em zonas longe d'água, em terrenos secos, terrenos lavrados ou incultos, muitas vezes na companhia de abibes. Portanto, são familiares, mas com cada um mora na sua terrinha. Sim, embora ocasionalmente, muito ocasionalmente, podem aparecer juntas, sobretudo no final do verão e início do outono, que às vezes as tarambolas douradas aparecem também em salinas, mas não é tão frequente. Portanto, ocasionalmente podem aparecer juntas. Normalmente as tarambolas cinzentas aparecem juntas com borrelhos e pilritos e rolas do mar, enquanto que as tarambolas douradas, como eu referi, aparecem misturadas com abibes. Quando eu olho aqui para o site do avesportugal.info, tu tens lá aqueles mapas no fim com a distribuição, a área de distribuição e com a densidade, com a contagem. Densidade não, contagens máximas, não é? É Eh, as contagens máximas que vêm no eBird, sim. Exato, exato. Esta distribuição é um bocado esquisita porque realmente ela aparece, tanto aparece assim em zonas costeiras, numa faixa assim ali muito bem desenhadinha mesmo junto à costa, mas a sensação que dá realmente é que o que ela gosta mesmo é das zonas mais interiores. Mas depois, quando olhamos para o mapa das contagens máximas, existem umas contagens máximas que não são nada desprezáveis, em zonas assim mais litorais também. É verdade. Nós temos que pensar que esta ave gosta de zonas abertas, portanto, desarborizadas e relativamente planas. Porque os terrenos que ela prefere, como eu disse, são ou terrenos lavrados, ou terrenos incultos, ou também searas, mas searas assim com erva, com a erva ainda muito curta, ou, por exemplo, restolhos. Portanto, essas zonas correspondem, grosso modo, às zonas de planície. Onde é que nós encontramos as planícies? No Ribatejo e no Alentejo, essencialmente. E é por isso que nós encontramos as maiores contagens, a superar o milhar, nos distritos alentejanos de Évora, Beja e Porto Alegre. No distrito ribatejano de Santarém aparece também uma contagem de 3.000 no distrito de Lisboa, mas eu fui verificar estas 3.000 referem-se ao concelho de Vila Franca de Xira, que faz parte da antiga província do Ribatejo, portanto é uma zona de lesíria ribatejana também. Portanto, grosso modo, Ribatejo, Alentejo são as zonas de maiores contagens. Também há alguns números expressivos noutros distritos do litoral, como Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria,
e Faro, portanto, que todos eles têm zonas relativamente planas e abertas e atraem por vezes concentrações. Onde é que elas são mais escassas? É no interior, norte e centro, que de uma forma geral corresponde às chamadas zonas de montanhas, as zonas de serras mais florestadas, ou quando não estão florestadas estão com mato, portanto não têm tanto habitat para as carambolas douradas. Portanto, embora elas venham do norte da Europa, é de facto uma ave do sul e do litoral porque elas preferem as terras baixas. Delas são migradoras, mas não fazem aquelas travessias transcontinentais como ou intercontinentais, como já temos visto noutras aves de maiores com maiores distâncias de migração, não é? Estas basicamente ficam-se aqui norte da Europa, sul da Europa. Elas invernam de facto na Europa, Europa do centro e do sul, portanto, orla do Mediterrâneo, e podem inclusive chegar ao norte da África. Há algumas populações invernantes nos países do norte da África, desde Marrocos até ao Egito. Agora, apesar disso, nós ainda recebemos indivíduos que vêm de bastante longe, porque a área de reprodução apanha o norte da Europa, nomeadamente a Fino-Escandinávia e os países bálticos, e depois estende-se para leste, pela Rússia fora, pela Sibéria até à Península de Taimir. A Península de Taimir fica mais ou menos a norte da Mongólia. Portanto, essas aves migram para o oeste e para o sudoeste para virem invernar à Europa. Além disso, também há populações nidificantes na Escócia, na Islândia e até na Groenlândia. A Groenlândia que, enfim, há quem diga que já pertence à América do Norte e não à Europa. Embora administrativamente faça parte do Reino da Dinamarca, mas a Groenlândia já está quase do lado lá do Atlântico e essas também descem para vir invernar à Europa. Portanto, há algumas populações que atravessam aqui o oceano, embora não seja no ponto de maior largura. O mapa de distribuição presente no BirdLife, no site da BirdLife, é de facto assim um bocado estranho. Parece que as zonas de invernada são assim muito dispersas, não é? Há aqui assim uma zona na Península Ibérica que pelos vistos eles gostam, mas depois ao longo do Mediterrâneo aquilo parece ser assim uma coisa muito dispersa. São, porque vamos ver uma coisa, a Europa é um continente bastante diverso, tem zonas de montanhas e tem zonas de planície. Se nós olharmos para o mapa da Península Ibérica, que está no site da BirdLife, nós vemos, em Portugal eu já expliquei a distribuição, portanto é as planícies do sul e do litoral, mas em Espanha elas também estão concentradas ou na faixa costeira ou na meseta sul, na Extremadura, em Castela-La Mancha e em certas zonas de Castela e Leão, mas depois estão ausentes das zonas de montanha. E em França isto é particularmente elucidativo, porque França às vezes é descrita como sendo um hexágono. França, de facto, a configuração do país tem a forma de um hexágono, um bocadinho irregular. Um hexágono, portanto, é um polígono de 6 pontas. E há uma curiosidade acerca de França, é que se nós traçarmos uma diagonal nesse hexágono, e é uma diagonal que começa em baixo à esquerda e termina em cima à direita, portanto, começa em baixo à esquerda na zona da fronteira de Hendaia, que é onde se passa de Espanha para a França, onde passava o comboio Sud Expresso, e a partir de Hendaia traçarmos uma diagonal para cima até Estrasburgo, que está no canto superior direito, o que se verifica é que essa diagonal divide o país em dois geograficamente. Para norte da diagonal são sobretudo zonas de planície, portanto, zonas com muito baixa altitude, relativamente planas e uniformes, e para baixo dessa diagonal encontramos sobretudo montanhas, que é onde estão os Pirineus, é onde está o Massif Central, é onde estão os Alpes, entre outras cadeias montanhosas. E o que nós vemos no mapa de distribuição é que as carambolas douradas só ocorrem para norte da diagonal, da tal diagonal que liga Hendaia a Estrasburgo. Portanto, elas ocorrem na zona das planícies, daí que faça um certo sentido. Depois ocorrem na Inglaterra, que é um país mais plano, ocorrem na Holanda e na Bélgica, na Dinamarca, mas depois estão ausentes do interior da Europa, que é muito frio no inverno e também tem muitas zonas de montanha. Depois aparecem no Mediterrâneo em zonas mais costeiras, mais uma vez, que são as terras baixas. Portanto, esta descontinuidade na distribuição da tarambola dourada durante o inverno reflete um bocadinho a descontinuidade do habitat favorável, porque elas estão ausentes das zonas montanhosas e das zonas muito florestadas. É essa a minha interpretação. E já agora uma questão também, portanto, quando elas migram então, portanto, pode haver aquele tipo de situação em que algumas aves fazem migrações curtas e outras fazem umas migrações mais compridas, passam por cima das outras. Será o caso desta espécie? É sim, senhor. São as tais migrações em salto de rã, que nós já falámos anteriormente,
salvo erro, a propósito das totinegras de Barrete. Ou seja, as aves do norte fazem uma migração mais... As aves que nidificam mais a norte fazem uma migração mais longa do que as aves que nidificam mais a sul, passam por cima delas e vão invernar mais a sul. Efetivamente, a tarambola dourada tem duas subespécies. Tem uma subespécie que é a apricária, que o nome científico é Pluvialis apricária. Tem a Pluvialis apricária, que nidifica, portanto, que é a subespécie nominal, que nidifica no Reino Unido, na Alemanha, Dinamarca e nos Estados Bálticos e no sul da Finoscandinávia. E depois tem a Altifrons, que é a que está mais a norte, que nidifica na Groenlândia, Islândia, Ilhas Feroés, norte da Finoscandinávia e na Sibéria. E sabe-se, através de resultados da anilhagem, que em Portugal e Espanha vêm a invernar bastantes indivíduos dessa subespécie Altifrons. Portanto, por outro lado, sabe-se que muitas das que nidificam no Reino Unido, elas ficam por lá no inverno e fazem migrações bastante curtas. Portanto, efetivamente, verifica-se esse fenómeno do salto de rã, do leapfrog. E ainda dentro do tema da distribuição, também há aqui uma questão que também me chamou a atenção ao olhar aqui para o mapa dos registros do eBird, que é o facto de haver alguns registros na América do Norte, naquela zona mais oriental da América do Norte, e também nas ilhas, no meio do Atlântico. Das ilhas, estás a falar das ilhas portuguesas, não é? Sim. Dos Açores e da Madeira. Eu posso estar enganado, mas se calhar não estive a olhar para o mapa com o detalhe. Não, está correto. Só estava a confirmar se era essas ilhas que te referias quando falaste de ilhas, não é? Portanto, nos Açores há alguns registros, não muitos, mas há, e eu penso que serão provavelmente aves vindas da Groenlândia ou da Islândia. Farão, se calhar, a migração pelo lado de lá, não é? Portanto, poderão ter descido, em vez de vir em direção à Europa, foram demasiado para sul e foram parar aos Açores. E da mesma forma, aquelas que aparecem, há alguns registros na América do Norte, não são muitos, são algumas dezenas, sobretudo concentrados no Canadá e não tanto nos Estados Unidos. No Canadá e sim. Em particular naquela península que está mais perto da Europa, que se chama a Terra Nova, né? Na zona de St. John's, Newfoundland, portanto a Terra Nova, e aí claramente são indivíduos vindos da Groenlândia que migraram para sudoeste em vez de migrar para sueste. Mas eu estive a ver os registros no site do eBird e estamos a falar de contingentes muito pequenos, são bandos de 4, 6, às vezes 10, mas raramente mais do que isso. Portanto, eu diria que a espécie aparece lá no inverno de forma quase acidental ou em números muito reduzidos. Mas a maioria das aves da Groenlândia... indicativo de um aumento populacional ou qualquer coisa assim do género, que faça com que elas procurem outros territórios? Não necessariamente, até porque muitos desses registros que aparecem na Terra Nova são registros antigos. Eu estou a ver aqui alguns de 1988, outros de 1980, outros de 2014, portanto, ou seja, elas vão aparecendo. Hoje em dia, é claro que há mais registros, porque também há mais observadores de aves. Não tenho dados que me levem a dizer que elas estão a estabelecer novas rotas. Agora, de facto, se elas migrarem pela costa da Groenlândia até ao Pico Sul, depois dali ao Canadá é um saltinho, portanto, acredito que de vez em quando vão lá algumas parar, tal como vêm aves americanas parar à Europa todos os anos. Mas a zona principal de invernada, de facto, situa-se na Europa, centro e sul, e também um bocadinho no norte da África, como já foi falado. Em termos de estatuto de conservação, a nível local ali se concerne, e a nível europeu ou até mundial mantém esse mesmo estatuto? Sim, está pouco preocupante em todo lado. É uma espécie razoavelmente abundante. Não há indicações de que esteja em risco. Segundo o site da IUCN, a espécie está até inclusivamente a aumentar. Não sei enfim, imagino que este aumentar seja na área de distribuição como um todo, mas o número de indivíduos maturos, segundo o site da BirdLife, anda entre 1.300.000 e 1.750.000. Portanto,
é uma ave razoavelmente abundante e também a BirdLife diz que está a aumentar a nível global, não quer dizer que esteja a aumentar em todos os países. Portanto, não há neste momento um risco imediato. Quando nós olhamos para o mapa do EBBA, o tal que mostra as variações, há uns quadradinhos cor de laranja espalhados pela Europa, ainda há umas dezenas deles, que sugere diminuição, mas também há alguns quadradinhos azuis, portanto, Sim, em termos de parece-me que a coisa está um distribuição, bocadinho ela por ela, não é? tá, assim a olho, eu não fiz a contagem, eu a olho diria que há um bocadinho mais de cor de laranjas, que são aquelas em que desapareceu, do que azuis, mas não é uma coisa muito expressiva, portanto, e atenção que isto é só distribuição, não é números, portanto, à partida Não é parece-me. densidade, não é? Não, não é densidade. É que quando vais ver as densidades, porque eles também têm lá o mapa de densidade, o mapa de abundância, aliás, tu vês que as zonas em que está a desaparecer são as zonas periféricas onde a espécie é muito pouco numerosa, que são as zonas do sul. No norte, que é no norte da Suécia, da Noruega e da Islândia, ela é bastante abundante e aí não parece haver grandes variações. Parece que aqui um centro muito importante para esta espécie é a Islândia. Sim, na Islândia são bastante abundantes. Aliás, no site da BirdLife, eles disponibilizam lá um documento que foi um documento de apoio à lista vermelha, que foi publicado em 2021, e eles têm lá as estimativas populacionais portanto, referentes à população nidificante para todos os países europeus. E a população europeia, da Europa toda, em termos de casais, número de casais, andará entre 800 mil e 1 milhão e 100 mil. Portanto, esta é a estimativa, entre 800 mil, 1 milhão e 100 mil. E destas todas, 400 mil casais estão na Islândia. Portanto, a Islândia terá cerca de metade ou quase da população europeia. Portanto, efetivamente, há um grande contingente na Islândia. A nível de invernantes, também aparece lá um quadro. A população invernante na Europa andará entre os 750 mil e os 1 milhão e 200 mil. Portanto, digamos ali 1 milhão, será 1 milhão mais ou menos 250 mil, em que há 400 mil a invernar no Reino Unido. Portanto, o Reino Unido, onde elas nidificam, também acolhe muitos invernantes. É talvez um dos países mais importantes. Outro país muito importante para a invernada é a França, que tem entre 100 e 500 mil. Curiosamente, quando nós olhamos para os números de Portugal, aparece um valor que me deixou assim um bocado, olha, sem saber o que dizer. O valor que lá aparece para Portugal é zero. Zero. E eu pensei, mas como é que é possível? Então, até aparecem estimativas para Portugal para tantas espécies, como é que aparece zero? É o único país em que aparece zero. E olha que na população invernante ainda estão lá mais de 20 países. Aquilo tem lá uma nota a dizer, atenção, que alguns países não forneceram os dados, não forneceram quaisquer dados de invernada. E eu olhei para aqui, como Portugal é o único país que tem zero, eu li isto e pensei, bem, alguns países é aqui um eufemismo para dizer que Portugal não enviou os dados dos invernantes, porque todos os outros enviaram. Não faço ideia porque é que não enviou, desconheço em absoluto, e o mais bizarro nesta tabela é que além de ter lá a população zero, também tem lá a tendência populacional, e a tendência populacional está dita que é positiva. Ora, se a população é zero e a tendência populacional é positiva, quer dizer que no passado a população era negativa. Ou seja, há aqui coisas que não fazem muito sentido, não é? A matemática é lixada nestas coisas. Sim, sim, sim. Quer dizer, para começar, eu acho que se Portugal não forneceu números, nem sequer devia lá estar um zero, devia estar um traço, não é? Porque Talvez, pois. um traço significa ausência de informação, um zero não significa ausência de informação, significa ausência de aves, que é diferente. E eu acho que. A importância desta ave a nível da Islândia até se reflete também naquela imagem que os islandeses têm de que a chegada da trambola dourada à Islândia é representativo do início da primavera. Um bocado como nós temos aqui com as andorinhas, apesar delas chegarem no inverno, eles têm lá também um bocado esta ideia de que a chegada das tarambolas douradas anuncia a chegada da primavera. Pois, porque a tarambola dourada na Islândia é uma espécie estival, ou seja, vai lá para se reproduzir e depois vai-se embora. E, portanto, faz todo o sentido que eles associem a chegada da espécie à chegada da primavera, porque, porque elas depois vêm invernar
muito mais a sul, elas devem aparecer lá para maio ou coisa que o valha. Portanto, maio ou junho, que é as épocas em que estas aves migradoras começam a reproduzir-se nestas atitudes elevadas. Aliás, até encontrei aqui no Birds of the World, eles da Islândia, eles partem do finais de setembro até ao início de novembro. Portanto, provavelmente reproduzem-se até bastante tarde, e depois voltam então na primavera novamente, não é? Estava aqui a ver também, por acaso, num site que é o Naturspot. Portanto, eu julgo que isto tem a ver exato, com a distribuição das espécies no Reino Unido e no Reino Unido, quer dizer, nas Ilhas Britânicas em geral. E uma das coisas que eu também achei aqui interessante, ou curioso, foi que dos 2016 para cá, o número de quadrículas com registros da espécie tem diminuído. Isso é em que região é que isso abrange? Isto basicamente apanha a ilha da Grã-Bretanha e a Irlanda. As Ilhas Britânicas completas, não é? Pois. Sim. Por acaso não tive a ver o mapa no BTO, mas posso verificar o que é que eles têm, porque eles comparam lá as distribuições dos três atlas nidificantes e dos dois atlas de invernantes. Portanto, nos atlas nidificantes, efetivamente, na Irlanda quase desapareceram, estou a ver agora, e no norte de Inglaterra também houve uma diminuição acentuada. Em termos de inverno, houve uma. No inverno é misto, porque diminuíram em alguns sítios, mas aumentaram noutros. Portanto, eu acho que a situação de inverno está melhor do que a situação como reprodutora. Mas em Inglaterra há muitas aves que estão a diminuir como reprodutoras, em parte por causa das alterações de habitat. Voltando aqui às questões de folclore e da relação do ser humano com as espécies de aves, tive aqui a consultar também este poço de conhecimento que é a Wikipédia e achei curioso aqui uma referência que eu não sei se tu conhecias ou não, que é a origem daqueles registros do Guinness World of Records e a relação deste Guinness World of Records e desta espécie de aves. Não sabia, não, conta-me. Pelos vistos houve aqui a coisa terá tido origem, uh, diz aqui, em novembro de 1951, quando numa conversa daquelas de café, ou neste caso de cervejaria, que é o que eles gostam mais, se colocava a questão qual é que é a ave mais rápida, se é a Red Grouse, portanto lá É o lagópode, sim, lagopes, que nós falámos outro dia. ou se é a tarambola dourada. E Sim. acontece que não conseguiram descobrir essa informação em lado nenhum. E aquilo levantou a questão do, epá, quem é que verifica estes fatos destas conversas e destas banalidades? E então, pelos vistos, alguns no tempo, alguém criou então não sei se eles chamariam a empresa aquilo, o que é que seria, para fazer registro de factos. Isso chegou aos ouvidos de um editor que disse, olha, sim senhor, tem uma ideia muito gira. E então nasceu aí a primeira versão do Guinness World of Records, que pelo que eles O, o, aqui o diz, famoso livro do Guinness, não é? se transformou num Ou seja, por best-seller causa, em por poucos causa de uma meses. conversa sobre tarambolas douradas. Sim, pelos vistos não é a tarambola dourada a mais rápida, é a outra, O lagópode. a Lagopes. Sim, Mas portanto, dentro das aves cinegéticas, não é? não deixa de ser interessante. Olha, para terminarmos aqui a conversa, vamos só abordar aqui a questão também do nome. De onde é que vem este Pluvialis apricária? Bom, então, esta espécie é uma espécie de Pluvialis é Norte chuva, não Europa. é? Sim, pluvialis é da chuva, mas é preciso referir que quem deu o nome à espécie foi o Linneu. E o Linneu meteu isto inicialmente no mesmo género dos borrelhos, que era o género Caradrius. O género Caradrius, que é onde está portanto, o borrelho grande coleiro e outros. E depois,
Pouco tempo depois, isto passa para o género pluvialis, que é mais um daqueles géneros que foram sugeridos pelo Brisson, um ornitólogo francês que eu já falei anteriormente, o Mathurin-Jacques Brisson, que sugeriu vários géneros que depois acabaram por ser adotados. Ora, efetivamente, pluvialis deriva de chuva. Há várias interpretações para esta associação. Uma das associações que até está depois refletida no nome alemão das tarambolas, que é Regenpfeifer, é que estas aves põem-se a chamar, portanto, a fazer as suas vocalizações antes de chover. Isto é uma das interpretações, portanto, que isto seria associado à chuva. Outra interpretação é que elas migram para o norte da Europa e chegam lá quando começa a época das chuvas. É a época em que a chuva vem substituir a neve. Portanto, há aqui, digamos, várias interpretações possíveis para esta questão da, do nome da, da, pluvial. da associação à chuva, né? Mas de facto este nome, mesmo em francês, eles chamam-se pluvier, as tarambolas, e pluvier também deriva de pluie, que tem a ver com chuva. Portanto, há esta associação das tarambolas à chuva, seja pelo comportamento, seja pela época, seja pelo facto de vocalizarem quando vem a chuva. A pricária, que esse é um nome original do Linneu, ele era Caralhos Apricários, depois passou para o feminino. A pricária vem significa expor ao sol. Expor ao sol deriva de apricari, que é uma palavra derivada de apricos, que significa soalheiro. Portanto, significa expor ao sol. Aqui também abre-se um bocadinho de margem para interpretação sobre o que é que isto significa. Pode ser uma referência à cor dela estar assim amarelada, como se tivesse estado a apanhar muito sol, mas também pode ser uma referência aos espaços abertos sem árvores, em que, portanto, porque apricos no latim também significa que vive ao ar livre em espaços abertos. Portanto, nós, como as descrições iniciais do Linneu e do Brisson e de outros não tinham grandes explicações sobre a escolha daqueles nomes, às vezes temos que especular um bocadinho que associação foi esta para a escolha destes nomes. Mas, portanto, enfim, uma tradução possível, assim um bocadinho livre, é a ave das chuvas que frequenta terrenos abertos ou que gosta de apanhar sol. Mas isto não é uma tradução literal, é uma tradução um bocadinho criativa, digamos, é uma interpretação possível do significado deste nome. Gonçalo, muito obrigado. Ficamos por aqui nesta nossa conversa. Sim, Para saber haveria mais muito umas mais. coisinhas sobre a espécie. Haveria muito mais para dizer e eu estava a pensar que isto até justificaria um webinário. Temos falado de várias espécies que eu acho que era interessante desenvolver enquanto não aparece a famosa segunda volta, que já houve várias pessoas que me perguntaram quando é que a gente começa a segunda volta. Mas há algumas espécies que mereceriam um webinário. Mas antes de terminar, gostava de referir algo que tu não me perguntaste, que é onde é que eu vi esta ave. Esta ave foi vista em Ansion, no centro-oeste da Suécia. Já lá tinha estado no dia anterior, foi no dia 7 de agosto de 1989, na minha viagem de Interrail. Eu tinha ido com o meu amigo João Cruz e nós, num dos dias, que foi o dia que vimos o Falaropo, que falei recentemente, encontramos lá um casal de observadores holandeses e ele disse, portanto, falámos um bocado sobre as aves que tínhamos visto, e ele disse, amanhã vamos ali a umas montanhas que há aqui perto para procurarmos as renas e as tarambolas douradas e não sei o quê. E eu, como nós estávamos de comboio, não tínhamos carro, eu descaradamente fiz uma boleia, perguntei se ele não se importava que nós fôssemos com ele, e então no dia seguinte ele apanhou-nos, ele e a mulher levaram-nos lá até às montanhas, que foi onde vimos as renas, e foi aí que vimos as tarambolas douradas pela primeira vez. Portanto, foi umas montanhas perto da Anecione, graças a esta boleia que apanhámos ali, então, neste dia na Suécia. Ok, obrigado, Gonçalo, então, mais uma vez. Obrigado a todos e até a próxima conversa, Até à que vai ser próxima. sobre uma rapina. É uma rapina, exatamente. Até breve. Até.